Conforme eu tinha combinado com vocês, essa aula de hoje, ela é só o que ficou faltando na nossa aula de segunda-feira, que não deu tempo da gente concluir. Então, essa aula não vai tomar os 40 minutos normais aí que a gente costuma, talvez tome aí uns 20 minutos só, porque hoje eu ainda vou postar a atividade lá para vocês. Pode ficar tranquilo, vai ser pouquinha coisa, só para a gente poder completar o nosso tempo lá também e também não ficar atrasado no que a gente tem para fazer. Então, na segunda-feira a gente começou sobre o sistema endócrino, vou fazer um apanhado aqui bem rápido da parte 1 da nossa aula de sistema endócrino. Então, nós vimos na segunda-feira que o sistema endócrino e o sistema nervoso fazem parte de um sistema maior, que é o sistema de integração e controle corporal, ou seja, o sistema endócrino e o sistema nervoso é que juntos comandam as ações do nosso corpo, ou seja, esses dois sistemas eles integram todas as partes do nosso corpo, fazendo com que elas funcionem como um único corpo, como deve ser. Nós vimos aqui as diferenças entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, né? O tipo de material que eles utilizam para se comunicar. O sistema nervoso utiliza um sistema eletroquímico, isso a gente vai ver daqui umas 3 semanas. E o sistema endócrino usa componentes químicos, que nós já vimos, que esses componentes químicos são chamados de hormônios. A velocidade do estímulo, ou seja, a velocidade do momento em que a mensagem sai do lugar até onde ela foi produzida até o seu lugar de destino. O sistema nervoso é muito rápido e o sistema endócrino é lento. Por que é lento? Porque ele vai via sangue. Então, por exemplo, nós vimos lá a hipófise na segunda-feira. Então, a hipófise vai produzir o hormônio, vai jogar aquele hormônio no sangue, vai ficar circulando por todo o corpo até chegar nas suas células específicas, se ligar naquela célula e começar a produzir a proteína que vai realizar um determinado trabalho ainda. Então, essa velocidade no sistema endócrino é lenta. Em compensação, o estímulo dura muito tempo. Por exemplo, lá no cérebro, ele produz um estímulo para o músculo contrair. Assim que o cérebro para, o músculo relaxa. Dura pouco tempo o sistema nervoso. Já o sistema endócrino não. Embora demore a mensagem para chegar lá na célula, quando ela chega, ela fica, e ela fica, e ela fica, porque dura muito tempo. O sistema nervoso gasta muita energia, é o sistema que mais gasta energia de todo o nosso corpo. Então, esse pão que você comeu aí no seu café da manhã, 90% da energia que ele está te dando é para alimentar o seu sistema nervoso. O sistema endócrino quase não gasta energia, é baixíssima a quantidade de energia gasta por ele. O sistema nervoso ele se comunica com o corpo por neurônios e o sistema endócrino utiliza o sangue. O sistema nervoso ele estimula poucos tipos de células, o sistema endócrino estimula muito. Viu como que essa tabelinha ela fica mais fácil, eu acredito, que quando a gente já tem uma noção, eu até tinha dito isso para vocês na segunda, né? Eu falei, olha, essa tabela, se vocês não entenderam, não tem problema. Com o passar do tempo aí do estudo, vai ficar mais fácil. Então, como a gente já viu, no mínimo, ali uma parte de uma glândula, já dá para ter uma noção um pouco melhor do que essa tabela quer dizer. Quando nós terminarmos o sistema endócrino, vocês vão dominar ela 100%. Bom, continuando aqui, porque a gente está fazendo uma revisão, né? Nós vimos que o sistema endócrino é um sistema formado por glândulas e nós vimos que nós temos 2 tipos de glândulas, a exócrina e a endócrina. A exócrina produz substâncias e joga para fora do corpo e a endócrina produz substâncias e joga no sangue. Exemplos de exócrina, nós vimos sudoríparas, mamárias, salivares, fígados e pâncreas. São exemplos, tem bem mais que isso. E de endócrino, nós temos aqui a hipófise, a tireoide, a suprarrenal, o ovário e pâncreas também. Então, aqui também, bem mais do que isso nós temos no corpo, são apenas exemplos. E o pâncreas é uma glândula mista porque produz tanto substâncias exócrinas, ou seja, para fora do corpo, quanto endócrinas. Então, o sistema endócrino é o sistema que estuda as glândulas endócrinas. E as substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas são os chamados hormônios. Nós vimos também como que os hormônios funcionam.
Então, os hormônios chegam através do sangue na célula de destino. Lá na célula de destino eu tenho receptores para hormônios. Alguns ficam na membrana e outros ficam no interior da célula, lá no citoplasma. Então, aqueles hormônios que são à base de lipídios, os esteroides, eles atravessam a membrana, se ligam ao receptor e, após ele se ligar nesse receptor, ele liga ali como se estivesse ligando uma chave, né? Ele liga esse receptor que vai estimular, lá no núcleo da célula, estimular o DNA a produzir determinadas proteínas que vão ter alguma ação ali no corpo. Já os hormônios proteicos se ligam nos receptores de membrana. Após se ligar nos receptores de membrana, ele vai estimular também, vai desencadear várias reações químicas que vai fazer alguma coisa dentro da célula. Nós vimos quais são os tipos de hormônios que nós produzimos. Nós vimos os hormônios polipeptídeos, que são de proteínas, os esteroides, que são lipídicos, e os aminas, que são aminoácidos modificados. Em seguida, nós vimos quais são as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. As principais se encontram dentro do crânio, que são as que a gente está vendo nessa aula, que é a glândula pineal. Nós temos aqui o hipotálamo, que é uma glândula barra espaço, né, uma região do cérebro. E nós temos a glândula hipófise. Essas três juntas são as principais glândulas do corpo e se encontram junto ao sistema nervoso central, ou seja, junto ao cérebro, vamos falar assim, fica mais fácil. Depois nós vimos que nós temos a glândula tireoide e paratireoide, o timo, o pâncreas, as suprarrenais, que são as glândulas em cima dos rins, os testículos se forem homens e ovários se forem mulheres. E aí nós começamos as glândulas propriamente ditas. Nós falamos, aqui eu vou um pouco mais devagar, porque já é tema da aula de hoje, embora é revisão ainda. Nós vimos a glândula hipófise, que é a principal glândula do nosso corpo, glândula endócrina, porque a função dela é basicamente comandar a ação das demais glândulas. Nós vimos que a hipófise ela é uma glândula pequena, do tamanho de um grãozinho de ervilha, dividida em duas partes, ok? A primeira parte é a chamada neurohipófise. Neuro por quê? Porque ela não produz os hormônios propriamente ditos. O que acontece? A região aqui eu tenho a hipófise, a região aqui acima da hipófise é o hipotálamo. O hipotálamo produz substâncias chamadas neurohormônios e ela envia esses neurohormônios aqui para a neurohipófise. E a neurohipófise armazena, então, os neurohormônios. Então, a hipófise, na verdade, ela recebe os hormônios do hipotálamo e libera esses hormônios conforme a necessidade. Diferente do lado, porque do lado nós temos a adenohipófise. Na verdade, do lado não, na verdade na frente, né? Nós temos a parte anterior e a parte posterior. Na frente nós temos aqui a adenohipófise, que é a segunda parte dela, que a adenohipófise sim produz os seus próprios hormônios ali que vão ser utilizados. Na aula passada, nós já discutimos sobre os hormônios da neurohipófise, que é a ocitocina e o antidiurético. Até aqui, isso tudo que eu falei foi revisão, porque eu tentei ser bem rápido. Alguém ficou com alguma dúvida referente à última aula, referente ao que eu falei agora? Não. Não, tá tranquilo. Não. Beleza, vamos aproveitar, que o tempo é mais curto, a aula, e que nós estamos em poucos também, a gente tem oportunidade, tá? De conversar, de tirar dúvidas, que é que nada, do jeito como nós estamos em poucos, nada aqui vai passar despercebido. Bom, então, na aula de hoje eu vou continuar a partir daqui falando dos hormônios da adenohipófise. Bom, galerinha, os hormônios, eu não vou colocar aqui uma apresentação para cada um deles, senão a nossa aula vai ficar muito extensa, e aí eu vou formar aí endocrinologistas. Endocrinologista é o médico que trabalha com hormônios. E não é o nosso propósito é uma visão geral. Então, eu só vou apresentar o hormônio e a função. Em alguns casos específicos, a gente vai falar da ação daquele hormônio dentro de um esquema mesmo, ok? Isso vai aparecer muito quando a gente for falar de insulina e glucagon, principalmente. Mas, deixa chegar lá no pâncreas. Isso é para a semana que vem só. Então, olha só. Os hormônios produzidos pela adenohipófise é essa listinha aqui. Quais são os principais hormônios produzidos?
O primeiro dele é a somatotrofina, abreviado pela letra GH. E a propósito, eu preciso saber o nome do hormônio. Se você guardar a sigla, já está ótimo, ok? Por quê? Porque a sigla é o nome do hormônio em inglês. Então, em artigos científicos, em livros, a gente vai ver sempre acompanhado da sigla. Então, GH, meu inglês ele é horrível, né? Então, é o Giant Hormone, sei lá se a pronúncia é realmente essa. Se tiver alguém bom de inglês, pode me corrigir aí. É o hormônio do crescimento. Tanto que o excesso desse hormônio, ele causa uma doença chamada gigantismo, que é uma doença em que a pessoa cresce muito além do normal e não para de crescer, ok? Normalmente, devido ao excesso de crescimento do gigantismo, a pessoa ela morre aí de insuficiência cardíaca ou algum outro problema de saúde. E a falta do GH no corpo causa uma doença oposta, que é o nanismo. Então, o nanismo, quando a pessoa fica anã, é devido à falta de produção de GH. Então, o que acontece? Na verdade, é o hormônio que estimula o crescimento. O que ele estimula, na verdade, falando na prática, ele estimula o alongamento dos ossos. Então, quando os ossos são esticados, são alongados, as demais estruturas acompanham o crescimento dos ossos. Consequentemente, o corpo cresce, ok? Tanto que no período de puberdade, a partir dos 12 anos, quando os homens têm um crescimento mais acelerado, é comum os meninos sentirem dores nos braços e nas pernas. Porque o crescimento está tão acelerado nesse momento que está esticando os músculos do corpo e aí começa a sentir algumas dores, ok? Não estou falando que se você está nesse período menino e está sentindo dor, quer dizer que é isso, tá? Se for alguma coisa, procura um médico aí, pelo amor de Deus. E por que as meninas não, professor? Porque as meninas, quando entram na puberdade, diminui a taxa de crescimento, cresce menos do que os homens. O segundo hormônio, que é a prolactina, é um hormônio que ele vai estimular a liberação da progesterona lá nos ovários e ele vai estimular a produção e liberação do leite materno. Esse hormônio ele é muito legal nessa segunda função. Por quê? Lembra que na aula passada eu falei com vocês da ocitocina? Que a ocitocina ela é um hormônio que vai estimular a contração do útero e vai estimular a contração dos músculos das glândulas mamárias para a liberação do leite. Acontece que a prolactina ela é liberada, estimulada pela ocitocina. Então, ou seja, no período de aleitamento, a mulher libera a ocitocina e a ocitocina vai estimular a prolactina. E eu falei para vocês que o que estimula a ocitocina no aleitamento, ou seja, durante o período de amamentação, é o movimento do bebê mamando. Então, olha que perfeição. O bebê mama lá nos seios da mãe. E o que acontece? Esse movimento do bebê mamando estimula a produção de ocitocina. Olha só. A ocitocina vai para o cérebro, vou falar assim na região do sistema nervoso central, e vai estimular a prolactina, que vai produzir leite. Ou seja, quando o bebê está mamando, o mamar do bebê estimula a produção de leite. E se o bebê parar de mamar, professor? Se o bebê parar de mamar, para de produzir o leite também. Olha que perfeição de Deus aqui, né? Então, se uma mulher começa a amamentar, ela amamenta lá por um mês, e o bebê para de mamar lá no seio da mãe. O que vai acontecer? Ela para de produzir. Nossa, e se ele mamar por um ano? Ela vai produzir leite por um ano. E se ele mamar por 2 anos? Ela vai produzir leite por 2 anos. E se ele mamar por 5 anos? Ela vai produzir leite por 5 anos. É claro que com o passar do tempo, essa qualidade nutricional do leite ela vai diminuindo, né? É recomendado aí pelo Ministério da Saúde o aleitamento até os 2 anos de vida. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, Ricardo, professor. Hã? eu tenho uma. Pode falar.
Por exemplo, o leite ele é desenvolvido na gravidez ou ele só é desenvolvido quando o bebê começa a amamentar? Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas o leite ele é produzido só depois que o bebê nasce. Nossa, mas durante a gravidez tem um desenvolvimento das mamas ali na mulher, né? Acontece que, na verdade, a mama tem um crescimento maior durante a gravidez, porque as glândulas mamárias é que estão crescendo. Mas eu não tenho leite ali dentro ainda. O que a mulher armazena dentro das glândulas mamárias durante a gravidez não é leite. É uma substância cheia de gordura e anticorpos, o chamado popularmente de colostro. O que é isso? Nós, assim, na área da medicina, eles costumam falar que esse colostro é a primeira vacina que o bebê toma. Por quê? Porque ele tem tantos anticorpos, mas tanto anticorpos ali, que o bebê ele começa a mamar. Se você pegar aquilo por uma colher, você vai ver que aquilo é amarelo escuro, não é leite. E ele vai mamar aquele colostro de 2 a 3 dias. E quando ele começa a mamar, é que vai começar a produzir o leite. E aí, em torno de 3 a 4 dias depois, é que a mulher tem leite. Então, é incrível, né, para a mulher que acaba de dar luz e vai amamentar, ela tem lá as suas mamas envolvidas, o bebê mamando. 3, 4 dias depois, ela acorda e as mamas estão até maiores do que o normal. Do que normal, não, isso é normal. Estão até maiores do que estavam no dia anterior. Por quê? Porque eu já tenho leite, ele demorou 3, 4 dias para produzir o leite. E a partir dali é que o bebê vai começar a mamar leite. Aí, os mais antigos têm uns ditos aí muito assim, né? Não que eu ache que o conhecimento popular não seja importante, mas tudo tem que ser comprovado pela ciência também, né? A mãe começava a dar mamar no primeiro, segundo dia, aí eles me falavam, ixi, não está produzindo leite, essa mãe está seca, não tem leite. E aí começa a dar a mamadeira para o bebê. Gente, o bebê não precisa de uma mamadeira no primeiro, segundo e terceiro dia. Inclusive, é normal o bebê perder até 10% do seu peso depois que nasce nos 3 primeiros dias. Porque ele não está pegando leite, ele está pegando só colostro. Mas isso é natural. Deus criou para ser assim, porque precisa ser assim. O mais importante naquele momento é ele pegar essa imunidade. E aí, 3, 4 dias depois, ele começa a sugar o leite normal, ok? Então, assim, quando o bebê acaba de nascer, normalmente a mulher não tem o leite, vai produzir só depois que o bebê nasce, quando eu botei a ocitocina. Acontece que muitas mulheres, devido a ditos populares, cometem um erro muito, muito grande, que é o quê? Estimular as glândulas mamárias durante a gravidez. Isso não é nada recomendado. Por quê? Então a mulher vai tomar banho, toma um banho quente ali e começa a massagear os seios, simulando ali como se fosse o bebê mamando. Bom, o corpo vai entender que tem um bebê ali sugando e vai começar a produzir ocitocina. O que vai acontecer? Além dela produzir o leite antes do tempo, ela vai estimular contrações no útero também. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter grande chance de ter um nascimento prematuro. Porque a ocitocina ela vai estimular a liberação e produção do leite, através da prolactina, mas também vai estimular a contração do útero. Então, assim, as coisas têm que seguir o seu ciclo natural. Respondido, Ana? Sim, obrigada. Por nada. Ó, gente, esse estudo de ocitocina e prolactina é muito legal. Se vocês quiserem dar uma aprofundada depois com pesquisa e me tirar dúvida aí, a gente vai conversando. Bom, um próximo hormônio é o hormônio tireotrófico, ou TSH, que ele vai estimular a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela vai ser a primeira glândula da nossa próxima aula, então não vou me aprofundar muito aqui, ok? Que a gente vai falar aqui um pouco de metabolismo, quando a gente for falar da glândula tireoide. O próximo hormônio é o adrenocorticotrófico, ou ACTH, que ele também vai estimular uma outra glândula, que é a glândula suprarrenal. Lembra que eu falei, a glândula hipófise ela é a mais importante, por quê? Porque ela comanda as demais glândulas do corpo. Então, olha só, nós temos aqui o TSH, que estimula uma outra glândula, o ACTH, que estimula outra glândula,
O folículo estimulante, ou FSH, quando a gente estuda o desenvolvimento dos óvulos lá na mulher, o desenvolvimento dos espermatozoides no homem, a gente estimula muito, estuda muito o FSH. Por quê? Porque ele estimula a produção de gametas, ok? Tanto o óvulo quanto o espermatozoide. E o luteinizante, o LH, ele vai estimular a produção de testosterona lá nos testículos e ele estimula a liberação do óvulo e a formação do corpo lúteo. Me tire uma dúvida, vocês já estudaram a formação de óvulos espermatozoides no primeiro ano? Ou não? Ou não lembro? Acho que não. Acho que não. Não? Eu não me lembro. Eu lembro de ter aprendido em outro ano. Então, Provavelmente não. eu ia falar um pouco aqui do corpo lúteo, mas eu não vou me especificar muito, né? Então, vamos lá. O óvulo, quando ele é produzido lá no ovário, ele tem uma cápsula em volta dele. E quando o óvulo é liberado lá para as tubas uterinas, essa cápsula, ela começa a produzir um hormônio. E essa cápsula, ela enruga, ela vira corpo lúteo. E ela começa a produzir um determinado hormônio, que a gente vai falar dele lá nos ovários, ok? Então, quando a gente for falar dos hormônios sexuais femininos, nós vamos falar do corpo lúteo e do óvulo, que o óvulo também produz um determinado hormônio, que a gente vai falar mais para frente. Então, olha aqui, quando eu falo que o sistema endócrino é a principal, é por causa disso, porque a função dele é estimular as demais glândulas do corpo humano, ok? Só que acontece, a glândula hipófise, ela não trabalha sozinha. Conforme nós já vimos, ela trabalha junto com o hipotálamo. Então, existe um trabalho muito lindo e preciso junto com o hipotálamo e a hipófise. Tanto que esse trabalho entre o hipotálamo e a hipófise é chamado de sistema porta-hipotálamo-hipófise, ou sistema hipotálamo hipofisário. Gente, eu sei que os nomes são parecidos, são estranhos, mas é uma coisa muito simples, ok? De se entender sobre o sistema porta-hipotálamo-hipófise, ok? O que acontece? Vamos espelhar aqui a imagem. Então, aqui embaixo, nós temos a hipófise e essas estruturas aqui amarelas, essas bolinhas cor de laranja, representam o quê? Representam as células lá do hipotálamo. Então, essas bolinhas laranja aqui estão sendo representadas pelo núcleo, ok? Das células. Então, eu tenho aqui as células do hipotálamo lá em cima. E o que acontece? Ligado a essas células do hipotálamo, que são células nervosas, eu tenho vasos sanguíneos. Então, essas células aqui são conectadas com vasos sanguíneos. Na verdade, eu tenho um vaso aqui onde passa o sangue e as células conectadas ali com esses vasos sanguíneos. Bom, acontece que o hipotálamo, ele produz e joga no sangue substâncias de liberação e substâncias de inibição. E essas substâncias de liberação e de inibição vão parar lá na adenopófise, que é a parte da frente da glândula hipófise. Então, lembra que a adenopófise é na frente e atrás nós temos a neurohipófise. E o que acontece? Embora a adenohipófise produza os seus próprios hormônios, ou seja, ela não depende do hipotálamo para produzir alguma coisa, quem vai determinar se ela vai jogar ou não aquelas substâncias do sangue é o hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele produz substâncias de liberação, que vai estimular a adenopófise a liberar esses hormônios, ou vai produzir substâncias de inibição, que vai inibir a hipófise e impedir ela de jogar aquelas substâncias. Então, olha só como a hipófise e o hipotálamo têm uma relação muito forte entre eles. Por quê? O hipotálamo produz os hormônios da neurohipófise, mas o hipotálamo, ele estimula a liberação ou inibição dos hormônios da adenohipófise. Então,
A hipófise e o hipotálamo são duas estruturas diferentes, mas que trabalham obrigatoriamente juntas, ok? Então, esse sistema de trabalho entre a hipófise e o hipotálamo é chamado de sistema porta hipotálamo hipófise. Um outro nome, que é o sistema hipotálamo hipofisário. Qualquer um desses dois nomes quer dizer a mesma coisa. Alguma dúvida até aqui ou não? Não, senhor, não, senhor. Não? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu paro a hipófise. Eu tenho 8 minutos e eu achava que a aula só ia demorar 20, hein? Eu acho que eu falo demais. Eu tenho só 8 minutos, então, para falar de mais uma glândula. Aqui eu esqueci de mostrar, né? Então, aqui, essas bolinhas roxinhas são as substâncias químicas de liberação e inibição que vêm aqui para dentro da hipófise. Esses triângulos aqui representam o quê? Representam os hormônios da dentro da hipófise. Então, que são jogados no sangue e jogados para todo o corpo aqui. Então, eu tenho aqui 7 minutos para falar de mais uma glândula só. Mas essa glândula é bem rápida, é a glândula pineal. Gente, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que a glândula pineal é uma das glândulas mais antigas que a gente já estuda, ok? Os filósofos, inclusive, da antiguidade, falavam que essa glândula, a glândula pineal, era a glândula da alma, né? Falava que a alma da pessoa ficava nessa glândula e tudo mais, mas não tem muita coisa a ver, não. Okay? Ela é importantíssima, a glândula pineal. Mas aí os filósofos, inclusive, utilizavam muito ela aí para falar sobre a alma da pessoa. Na verdade, a glândula pineal, ela tem muitas funções. As substâncias produzidas pela glândula pineal, ela é um produto antioxidante, ela produz substâncias anti-inflamatórias, ok? Então, quando a gente tem uma inflamação no corpo, as substâncias da glândula pineal auxiliam no processo anti-inflamatório. Então, ela tem muitas funções. Mas a principal função que a gente vai estudar é a respeito da função da melatonina. Que a melatonina, ela faz o quê? Ela regula o ritmo biológico da pessoa. Ou seja, o que é esse ritmo biológico? É o momento em que a gente está acordado e a gente está dormindo. E ela vai inibir a puberdade, ok? Como assim inibir a puberdade? Ela vai diminuir a função, o desenvolvimento das estruturas sexuais em uma pessoa. Então, olha só, nós temos então um ciclo biológico, um ciclo de dia e de noite, ok? E esse ciclo, ele funciona devido à melatonina. E o que acontece? No período da noite, a melatonina ela é liberada. E no período do dia, da claridade, a melatonina ela é inibida. Tanto que, a partir em média, às 3 horas da manhã, é o momento em que o nosso corpo está no pico, ali, no máximo de melatonina. É o momento que a gente está com muito sono, inclusive. E no período de claridade, no período da manhã, os níveis de melatonina já estão lá embaixo. Então, a melatonina ela faz a gente dormir e ficar acordado. Não sei se você já tentou passar uma noite acordado. Aí vocês são jovens, já fizeram isso. Sim? Mas às vezes você está ali lutando para ficar acordado. Até as 3 horas da manhã, você está cambaleando ali, morrendo de sono, não consegue ficar acordado. A partir das 3, parece que o sono vai embora e você acorda. Por quê? Porque a melatonina começa a diminuir e aí fica mais fácil ficar acordado. Em contrapartida, a melatonina ela não tem a função só de te manter dormindo ou acordado. A melatonina ela tem outras funções no nosso corpo. Inclusive, se você não libera a melatonina, as questões do sistema imunitário, as questões de funcionamento do cérebro caem muito, ok? Então, a melatonina, a gente vai focar aí nessas duas funções. Na regulagem do ritmo biológico, na verdade eu queria escrever a palavra ciclo, acho que eu escrevi errado ali. Regula o ciclo biológico, ou seja, o ciclo de ficar acordado e dormindo, e ela também vai ser responsável por inibir, por diminuir
o desenvolvimento das estruturas sexuais. Sobre a glândula pineal ou sobre a melatonina, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Então, eu vou encerrar aqui.